Olá, Computer Boys and Girls, aqui é o William Moore do Império Maligno Des Dark. Vamos falar sobre o pior filme já feito no Brasil, um dos piores. Que filme lixo, filme mal feito. Ou será que não? Ou será que o filme é maravilhoso e a gente que não entende? É isso, Papo é Cinema. Essa segunda debatemos o filme Câncer, de Glauber Rocha, um filme que demorou 4 anos entre a sua filmagem e a sua edição, a montagem final. E o que foi o papo? Bem, Câncer é um filme que o Glauber Rocha acabou fazendo antes de julgar se o filme é uma porcaria ou não. Será? Você já viu? Não viu? Fica aqui que serve como introdução ao filme. Não vai ter spoiler? Será que é possível ter um spoiler de um filme com uma narrativa dessa? Glauber Rocha tinha pego equipamento para fazer o seu filme maior produção, o equipamento para fazer Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que lá fora foi chamado de Antônio das Mortes. Uma continuação, pelo menos temática, e com um dos personagens do Deus do Diabo na Terra do Sol, que tinha sido um grande, grande sucesso do Glauber. E aí ele ia fazer esse seu primeiro filme colorido com uma filmagem muito legal, com som direto, assim, um equipamento muito bacana, só que o equipamento ficou preso na alfândega, essa é a história que conta. E aí, o pessoal começou a encher o saco do Glauber lá nos anos 60 e falou assim: e aí, você não falou que é uma ideia na mão, uma câmera na cabeça, uma câmera na cabeça, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça? Como que é? Não vai fazer o filme, vai ficar esperando, ficou fresco, né? E aí ele se revoltou e falou: ah, é, meu equipamento tá lá, então eu vou fazer com o que eu tenho. Chamou alguns conhecidos ali, amigos, pessoas que estariam também no filme do Dragão da Maldade. Aí teve Odete Lara, o Carvana, Antônio Pitanga como trio principal. E aí um monte de gente ali da época, o Hélio Oiticica aparece, o... quem mais aparece ali? O João Pereira, Coutinho, né, aparece também. Uma equipe lá aparece, um monte de gente aparece. O Ferreira Goulart aparece no começo do filme. E aí ele faz um filme em 4 dias, com um gravador som direto, que ele não tinha feito até então, porque ele não queria que o filme fosse dublado depois. Ele queria captar um improviso dos atores ali no momento. Filme em 4 dias, um pouco improvisado, como você vai perceber se você assistiu o filme ou se você já assistiu. Tem gente que fala que não tem estrutura nenhuma, o filme é uma bagunça. Grava em preto e branco pelas ruas e o que acontece é que ele não consegue sincar, tem um problema técnico, ele não consegue sincronizar o áudio com a imagem. Então, várias partes do filme, o som da voz dos atores tá distorcido, falam em outra velocidade, a velocidade não encaixa, é estranho, estranho, estranho. Bem, o filme está na Tela Brasil, eu já assisti antes, é possível assistir também no, aqui gratuitamente no YouTube, mas ele é um desafio por conta dessa falta de sincronização, desse som que às vezes fica muito lento, da imagem gasta, né, suja. E de um desafio a mais que ele fez, que meu amigo Felipe mandou até um texto que ele fez, um TCC sobre isso, que é o interesse do Glauber em fazer planos longuíssimos do chassi inteiro. Ele coloca a película lá, lata e filma durante 10, 11 minutos. E tem planos que são nessa velocidade. E você vê os atores se desgastando. Alguns mantêm-se no personagem, como o Antônio Pitanga e o Carbana, que são geniais. E outros não, atores você vê que vão desmontando a atuação. Ele está captando jogos dramáticos, jogos de atores. Ele capta ali no filme. E aí, a história do filme, ele grava com esse sujeito, a história do filme são dois picaretas, dois pilantras, o Antônio Pitanga e o Hugo Carvana, que vivem de aplicar golpes, tem uma pegada assim, meio comédia dell'arte, como se o Antônio Pitanga, na minha opinião, fosse o Arlequino, um dos servos, e o Carvana fosse o Briguela, o chefe dos servos, né? Sempre um estapeando o outro, tem muito isso de estapear. E aí são blocos de cenas, de jogos teatrais, em que uma hora eles acham um equipamento de um gringo que eles roubaram, e aí ficam sabendo, cada um luta para ter o equipamento, de repente no meio da ação, bem comédia dell'arte isso, bem teatro mambembe, no meio da ação fala, não, eu não quero, fique com você, sabe? Aquela cena do Pernalonga, clássica cena do Pernalonga com o Patolino lutando por uma bomba, lutando por pela arma. Tem isso. Então, fica comigo. Não, fica com você. Não, fica comigo. Fica com você. Tem isso daí. E aí entra a personagem da Odete Lara, que a princípio é uma paquera do... O Carvana depois se torna uma paquera, um triângulo amoroso, se torna uma paquera do Antônio Pitanga.
E no meio disso, eles vão passeando pelas cidades, pedindo dinheiro, pedindo emprego, em algum momento roubam uma mala de dinheiro, como eu disse, se estapeiam o tempo todo, entram numa delegacia e nessa delegacia encontram um comunista e o Carvana, que foi autuado na delegacia, se coloca como interrogador do comunista. Bem, é esse jogo teatral. O Eduardo Bourdignon, que está no clube do filme, debateu isso, falou como é interessante, né? Essa inversão, o cara que ele foi autuado, mas o Carvana é tão pilantra que em algum momento ele também se coloca como opressor do comunista, porque no caso do comunista, né? E aí um delegado com um crucifixo atrás. Bem, são imagens radicais. Tem muitas imagens radicais e muito jogo de ator e não ator. E ao contrário de outros diretores, outros filmes, em que o ator e não ator existe uma busca entre suavizar a diferença, como vamos dizer Cidade de Deus, em que o trabalho do Nastergalli, que é um ator de grande experiência, com os atores, os não atores, os garotos que fazem Cidade de Deus, eles foram trabalhados para que a atuação do Nastergalli e a dos garotos lá, os irmãos Hagensen lá, toda a galera, né, do Zé Pequeno, todo mundo, não tem um grande buraco, um grande vazio entre os dois tipos, uma diferença tão grande de registro entre as duas atuações. Eles foram preparados pela Fátima de Toledo, por toda a equipe, então é próximo o registro de atuação. No Glauber, não. No Glauber tem uma cena que o Antônio Pitanga tá se encantando, tá uma cena romântica por uma menina, e a menina desmonta várias horas. Tem uma hora que ele pergunta pra ela, você estuda? O que você estuda? E aí ela dá uma risada, olha pra câmera, porque ela não tinha preparado essa resposta, não tinha roteiro pra essa resposta. E essa cena continua dentro do filme. O Glauber não corta essa cena. Agora vamos para esse juízo de valor. Isso daí faz o filme ser um lixo. Acrescente-se a isso a qualidade visual, os planos que nunca cortam, a terrível sincronização e o áudio duro de entender, marcado por essa mudança de velocidade. Bem, se você avaliar do ponto de vista da gramática que estamos acostumados no cinema americano, realmente o filme vai te frustrar, você vai chamar um lixo, você vai chutar e você vai jogar tomate na tela. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que esse filme do Glauber, eu gosto muito do cinema do Glauber, e eu acho que esse filme é um dos filmes mais interessantes dele, porque é um filme que capta muito a energia dos atores e a potência do cinema. Pro Glauber, não precisa ser bem acabado pro filme ser potente. E é isso que a gente tem. A gente tem um filme de imagens muito fortes, de atuações muito fortes, em especial o Antônio Pitanga. O Antônio Pitanga pedindo emprego, pedindo dinheiro nas ruas com não atores, é uma das grandes cenas do cinema nacional. Antônio Pitanga é um dos grandes atores do cinema nacional. Muita energia que o Glauber capta com a câmera dele, o Saldanha, que estava na câmera, né? Então, eu acho que é um filme provocador. Muita gente pode não gostar, mas é difícil você achar um filme inofensivo. Gostando ou não, de alguma forma, o filme vai te incomodar. O Eduardo Bourdignon, citando ele novamente, meu amigo Eduardo Bourdignon, que estava no Clube do Filme na segunda, falou: é um filme que várias horas ele fala. Quem disse isso? Não sei se foi o Brecht, né? Fala, como uma peça que você tem que assistir fumando. Em várias horas você se sente como se você fosse estimulado a levantar para assistir o filme. Ele te incomoda nesse nível. Você fala, espera aí, ele faz questões, como quem descobriu o Brasil, que você se levanta diante do filme. E isso eu acho que é de muito valor. Eu acho que é um filme que precisa ser visto por muita gente. Eu acho que é um filme que tem a cara do Brasil, principalmente quando eles filmam as ruas, o jeito de atuar, as frases, tem muita frase que é do Brasil, como também o Jonathan Lewis, teólogo nerd, falou, quando o cara fala assim, roubei uma coisa de gringo, nunca tinha roubado coisa de gringo. Com orgulho, ele fala, meu, isso é muito brasileiro. Se animar por ter roubado um equipamento que ele nem sabe para que serve do gringo. Então é isso. Não acho o pior. Perdemos. Não acho o pior filme nacional. Longe de achar ruim, apesar da dificuldade técnica, de qualidade. Ele é o anti-Nolan, o Glauber, vamos dizer. É o anti-fetiche pelo IMAX, pela melhor sala de cinema, pelo melhor som. Não que ele não quisesse que o filme ficasse bonito, mas ele é
na tentativa de acertar, não conseguiu, fez o filme do jeito que conseguiu, fala isso nos créditos iniciais do filme, e resulta numa obra potente, talvez radical, talvez o grande público, ou um público mais acostumado com a gramática tradicional americana, não consiga decifrar, ou esteja aberto a decifrar, sim, mas isso já é próprio do projeto Cinema Novo e do Glauber. A força do cinema no terceiro mundo, para ele, é o quanto ela nega a gramática americana, imperialista, colonizada. É isso, Computer Boys and Girls, isso foi só um prelúdio da guerra do Império Maligno Desdark contra a ciência da justiça, mas os guerreiros, gigantes guerreiros Google Five, continuam na luta. Me siga, fale o que você quer que eu fale nesse canal. Beijos.